Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Futuro Talks, o programa em que eu recebo uma das principais lideranças da saúde para debater saúde, o futuro da saúde, o futuro do setor. E hoje não vai ser diferente, a gente vai debater o futuro da infectologia. A gente sabe que a infectologia foi o grande tema, dos últimos 2 anos com a pandemia de coronavírus. E a gente tem muitas dúvidas ainda sobre isso, né? Será que a gente vai continuar convivendo com o Covid? Quando será que isso vai deixar de ser uma preocupação? E tem mais outros grandes temas dessa área. E para discutir isso, eu tenho a honra de apresentar e de dar as boas-vindas aqui para a doutora Rosana Hittmann. A doutora Rosana é infectologista do Emílio Ribas e chefe do Departamento de Infectologia do Grupo Santa Joana, membro dos comitês de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda. Imagina, o prazer é todo meu, adoro estar aqui, Nath. Obrigada pelo convite. Para mim é um super prazer ter a doutora Rosana aqui. Eu acho que a gente não pode começar sem falar de Covid, né, doutora? Eu trouxe isso na minha abertura porque a gente sabe que o cenário de hoje não é tão preocupante quanto o do passado, né? A gente até já fez outras entrevistas no passado e a gente foi acompanhando tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Mas a grande questão é, a Covid ainda não desapareceu. Então, o que a gente pode esperar para 2023? A Covid vai sumir do mapa ou vai deixar, pelo menos, de ser uma preocupação? Não, certamente não, né? O vírus já mostrou e já deu várias provas de que ele não vai nos deixar tão cedo, né? O que aconteceu, e a gente aprendeu nesses 3 anos, praticamente agora, que vivendo com o SARS-CoV-2, é que o vírus vai sofrendo mutações muitas, né? Aquelas que perduram mais no sentido de virar uma variante de preocupação, ou seja, aquelas tipo Ômicron, Delta, Gama, essas acabam ficando mais famosas e causando mais danos. Mas tem muitas outras pequenas mutações que o vírus vai causando. Então, com esta característica dele, o que acontece? A gente que está todo mundo vacinado, pelo menos eu espero que esteja todo mundo vacinado, sim, a gente começa a ter uma perda da nossa resposta imunológica, porque a vacina que a gente tomou, ela era para cepas originais, né? Aquela cepa de Wuhan lá do começo. Então, quando eu tomo essa vacina, quando eu aplico o antígeno em alguém, eu estou aplicando o antígeno. O antígeno o que é? Algo que vai estimular a resposta imune, a produção de anticorpos específica para aquilo que eu estou aplicando. Então, se eu apliquei uma vacina que tinha dentro dela, na sua composição, a cepa de Wuhan, a cepa original, é para isso que eu estou produzindo anticorpos. Só que daí vem alfa, beta, gama, delta, ômicron. E a Ômicron, geneticamente, ela é muito diferente da cepa original. Então, é fácil a gente entender que mesmo eu vacinada, eu vou escapar, eu vou ter um escape da minha resposta imune, porque o meu anticorpo já não reconhece tão bem a Ômicron. Ele fala, olha, eu tenho uma vaga noção do que é, mas não é específico o anticorpo. Então, com isso, o que acontece? A gente acaba vendo um número de casos importantes. Por outro lado, em termos de virulência, em termos de gravidade de doença, o vírus perdeu potência, felizmente. Então, ele ganha potência na transmissibilidade, ele ganha potência num grande número de pessoas adoecendo, só que de uma forma mais leve. Lógico que não 100%, mas de uma forma mais leve. Então, respondendo a sua pergunta, 2023, ele vai continuar por aqui? Sim. Ele vai continuar por aqui. E ele vai continuar mudando? Sim. O objetivo do vírus é não desaparecer. Né? Então, ele mesmo tem mecanismos. Eu diria até, Natália, você falou da infectologia, eu acho fantástica a especialidade, porque ela é muito dinâmica. E o que a gente vê dos micro-organismos, seja vírus, bactérias, fungos, eles sempre estão tentando se ajustar para escapar dos antibióticos, dos anticorpos, porque eles querem sobreviver. Nós também queremos, mas eles também querem. Então é muito interessante essa dinâmica da infectologia, diferente de outras especialidades que não lidam com coisas vivas, né? A gente tem sempre esse dinamismo e a história de ter que se reinventar e se atualizar para o que virá. Agora, antes de eu
entrar nessa história da atualização, porque eu acho que é muito importante a gente tocar aqui. Esse comportamento de ondas, por que ele faz sentido? Ele tem a ver com essa mudança do vírus? Sim, ele tem a ver com essa mudança. Então ele sofre essas mudanças genéticas, então daí ele consegue encontrar pessoas que não vão responder tão bem, porque ele já está diferente. Porque parece que todo final de ano vem uma onda. Então, uma das grandes questões que ainda não estão respondidas, entre várias da Covid, é se vai existir uma sazonalidade como a gente tem com a gripe. Tá. Por exemplo, influenza, a gente sabe que na região norte, janeiro, fevereiro, daí vai descendo, chega aqui no sudeste, abril, maio, vai lá para a região sul, junho, julho. Esse é o caminho do vírus da gripe. Então, assim, se eu for vacinar a minha população, eu sei que eu dou uma vacina e o auge da produção de anticorpos de uma vacina é em torno aí 15 dias, 1 mês, 2 meses. Então, eu tenho que dar antes da passagem do vírus. Eu preciso ver a sazonalidade para programar uma vacinação. O que nós vamos fazer com a Covid? Qual é a sazonalidade? A percepção, se você for ver as ondas, é sempre final do ano, essa época de Natal, aqui no nosso país, aqui no verão, que não tem muito a ver com a transmissão como é a influenza, e de novo no meio do ano. Sim. Então a gente está vendo, provavelmente a gente vai ter 2 picos anuais. Isso é complicado para você falar, bom, então afinal, Rosana, quando que seria o melhor momento para a gente fazer, vamos supor que a gente vai fazer uma vacinação anual de Covid. Difícil te responder isso. E é isso que está todo mundo entendendo, tentando entender como é que vai ser o comportamento do vírus em termos de sazonalidade para saber qual é o melhor momento para fazer uma vacina. E doutora, agora entrando na questão da atualização mesmo das vacinas, né? Você contou brilhantemente desse poder, desse potencial dos vírus que tentam se mutar para ele fugir, né, do que a gente já tem hoje. Nesse sentido, qual que é a importância de uma vacina mais moderna? E aí eu já emendo com a outra pergunta, né? As vacinas que hoje as pessoas estão tomando a 4ª dose ou até a 5ª dose, elas ainda têm algum efeito? Então vamos lá, vou começar pela última. Então a resposta é que sim. Tanto é que se você pegar os nossos números atuais em termos de hospitalização e morte, é óbvio que não dá para comparar com o que foi na era sem vacina, na era, né? Então as vacinas, mesmo com essa fuga do ponto de vista de resposta imunológica que não reconhecem a atual subvariante que está circulando, você ainda tem uma imunidade que a gente chama de celular, uma imunidade, é um outro tipo de imunidade que confere proteção para as formas graves e morte. Então quem ainda não fez, eu espero que tenha feito, mas quem ainda não fez o seu reforço, seja o primeiro reforço que é a 3ª dose, o segundo reforço que é a 4ª dose, ou a 5ª dose para os imunocomprometidos, deve fazer, Natália. Isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente compara o esquema de quem tem só a vacinação primária de 2 doses versus quem tem ou primária e pelo menos um reforço, a proteção para essas subvariantes é muito maior nessas situações mais graves de severidade, hospitalização e morte. Agora, é bem-vindo uma vacina atualizada? Óbvio que sim. Acabei de falar que o nosso sistema imune começa a não reconhecer muito. Então vamos falar. A população mais vulnerável, pacientes com, 60, 70, 80, 90 anos de idade, que sabidamente respondem pior às vacinas e têm um risco maior de ter doença mais grave. A população com comorbidade, os diabéticos, os hipertensos, você sabe que o Brasil é um país que tem o número de diabéticos do Brasil, ele não sabe porque tem muita gente que é diabético e nem sabe, né? Então o diagnóstico não é tão estabelecido. Então o número de brasileiros com comorbidades, doença respiratória, doença cardíaca, toda essa população é mais vulnerável para ter uma Covid mais grave. E o outro grupo são os imunocomprometidos. É quem faz uma quimioterapia, uma radioterapia, toma um corticoide porque precisa, toma um imunossupressor por causa de uma doença reumatológica. Então, é um N grande também. Essa população, se eu tiver uma vacina que eu consiga dar um antígeno, que é a história de você produzir anticorpos específico para Ômicron, que é o que está circulando durante todo 2022, tiveram subvariantes, mas a grande variante de preocupação durante todo o ano de 2022 foi a Ômicron. Então, por isso que resolveram agora
porque no começo era difícil você falar, vou fazer para alfa, beta, gama, qual que eu vou fazer? Ninguém quis bancar isso. Agora que a gente tem uma estabilização da variante de circulação, então, pelo menos Pfizer e Moderna desenvolveram vacinas atualizadas. O que é isso? Em vez de ter 30 microgramas de antígeno específico para aquela de Wuhan, eles colocaram 15 da ancestral e 15 para Ômicron. Por isso que ela chama bivalente. Ela tem, você recebe uma vacina e você produz anticorpos para essas duas. Daí você vai falar, puxa, mas não estou entendendo. Então, por que eu ainda tenho que ter ancestral se só tem Ômicron circulando? Daí vem o medo do passado recente de que se eu deixo de dar um estímulo imunológico para ancestral que protegeu muito bem para gama, delta, beta e todas as outras variantes, se a gente não vai ficar desprotegido e correr o risco de novo ter problema com aquelas variantes que infelizmente a gente conheceu bem e teve tantas perdas como nós tivemos. Então, resumidamente, é isso a história da bivalente. Agora, eu estava te ouvindo e eu sei que você não pode prever o futuro, né, doutora? Mas pensando em 2023, será que pode surgir uma nova variante diferente da Ômicron que tenha esse potencial? E aí eu já emendo com outra pergunta, né? Será que a gente corre o risco de ter alguma variante que seja mais forte, no sentido de que talvez tenha mais repercussão negativa para a nossa saúde? Não sei se talvez a gente voltar para aquele pânico do início ali de 2020, mas, enfim, para preocupar mais? Eu diria assim, pode acontecer da gente ter novas subvariantes ou novas variantes, né? Então a Ômicron sai de cena e entra uma outra variante que é geneticamente ainda mais diferente e pegar a gente com menos proteção. Mas, Natália, se eu for pensar em 2020, onde nós tínhamos 0 anticorpos para o SARS-CoV, 0, porque ninguém tinha tido a doença ainda, na época, e ninguém tinha vacina, porque não tinha vacina na época. Hoje não existe mais esse grupo. Nós não temos mais alguém que seja virgem de anticorpos, porque ou essa pessoa teve a doença, mesmo que não tenha sido vacinada, imagino que, mesmo que ela fale, não, mas eu não tive, possivelmente tem anticorpos circulando, porque pode ter tido a forma assintomática e ter anticorpos. Ou a pessoa foi vacinada. Então, mesmo que você tenha uma mudança dentro do SARS-CoV, uma outra variante que foge de novo da nossa resposta imune, eu acho pouquíssimo provável que a gente tenha o cenário inicial, porque nós não estamos mais falando de uma população, a gente chama naive, né? Ou seja, uma população sem anticorpos. Não existe mais isso. Todo mundo que você for conversar, ou está vacinado, ou teve a doença, ou se não sabe, e eventualmente eu procurar, eu posso praticamente afirmar que já tem algum tipo de imunidade. E a longo prazo, provavelmente a imunidade celular, vou voltar nela, que a gente julga hoje muito importante. Então, esse negócio de ficar fazendo exame de sangue para ver se tem anticorpos, isso é bobagem. Isso é bobagem. A gente aprendeu que isso não... O fato de ter anticorpo não te dá nenhuma garantia de que você está protegido, né? A gente viu que são outros tipos de proteções, outro tipo de imunidade. Então, para o ano que vem, eu não tenho a bola de cristal que você está imaginando, mas eu confesso que eu tenho mais medo de ter surpresas com o vírus influenza, que anda dando uns sustos aqui na América Latina, né? E a gente começa a ter um cenário aí de H5N1, esse sim é um vírus, eu não estou querendo assustar ninguém, mas assim, a gente precisa ficar antenado, porque os vírus, principalmente os vírus respiratórios, eles têm uma grande capacidade, todo vírus que passa no ciclo com ave, com outros animais, com mamíferos, etc., a gente tem um grande risco de novas surpresas. Então, resumindo, o que nós precisamos fazer em 2023? Muita vigilância, muito investimento em vigilância genômica. Eu não posso ser pega de surpresa. Novos patógenos nós vamos ter. O que a gente não pode ter não estar preparado para uma pandemia e se assustar a hora que vê que está cheio de casos e nós estamos aqui esperando. O salto tecnológico que nós demos nesses últimos 3 anos nos fez nos preparar
para caso eu tenha um novo patógeno, que isso eu tenho certeza que vai acontecer, novo patógeno vai ter. O que eu não quero é uma nova pandemia. Doutora, eu acho que eu queria entrar um pouco nesse contexto de ter a doença não significa ter necessariamente toda a proteção. Um pouco para talvez esclarecer algumas questões, né? A gente teve uma adesão da população das primeiras doses da vacina, né? Com mais de 80% da população com as 2 doses. Mas o que aconteceu para não ter essas doses de reforço? E aí é uma suspeita, né? Eu já tive uma vez, já tive 2 vezes, já tive 2 doses, então eu preciso tomar a terceira. Então, eu queria que você só explicasse um pouquinho essa diferença, né? Da proteção que a vacina dá e a proteção que a doença traz, de alguma forma. Natália, os estudos mostraram para nós que a pessoa melhor protegida é aquela que tem, a gente fala, imunidade híbrida. Ou seja, ela foi vacinada e ela teve a doença. Ou ela teve a doença e foi vacinada. Ou seja, a imunização tanto induzida por vacina. Induzida naturalmente pela doença, quanto induzida pela vacina. Esse é o melhor cenário. Então, se alguém me procura e fala, eu estou vacinado e estou com Covid, eu falo, calma, você tá legal. Porque clinicamente você está bem e eu sei que você vai ter uma boa defesa, uma boa resposta caso você precise de novo dos seus anticorpos para a circulação de um novo vírus. Então, isso a literatura mostrou para nós. Daí você fala, então quem tem 2 doses, como a gente falou no início, e daí é culpa, eu acho que nós todos temos culpa, eu como infectologista, talvez você como jornalista, de falar que 2 doses era o tal do fully vaccinated. Esquema completo. Esquema completo. Isso é uma bobagem que a gente viu, porque isso não é esquema completo. Isso é esquema primário. Você precisa ter o reforço. E tem várias outras vacinas. Pega, sei lá, hepatite B. Tomei 2 doses, tá bom? Não. Hepatite B é 2 mais 1. Você precisa ter as 2 doses e um reforço. E a Covid é a mesma coisa. Então, eu acho que no início, que estava todo mundo ávido pela vacina, lembra as cenas? Filas e filas, todo mundo briga. Postando com a carteirinha do SUS. Lindo, né? Cenas lindas para quem gosta. Com aquela expectativa que a gente estava, né? E muita gente viajando para fora, quem podia, viajava para ir tomar vacina. Então, assim, esse início foi muito bonito e a resposta do Brasil, né? A gente vamos combinar que o Brasil, eu sempre falo, nasce um Uruguai por ano no Brasil. Uruguai, a corte de nascimento do Brasil, são 3 milhões de crianças, é a população do Uruguai. Nasce um Uruguai por ano no Brasil, quer dizer, nós somos muitos. Então, quando a gente fala em 80% com vacinação primária, esse número é lindo. Só que daí a gente viu que ele não é suficiente para garantir realmente a proteção individual, né? E isso é bastante importante para você não ter hospitalização, formas graves e principalmente a gente começa a falar e cada vez mais tentando entender as sequelas da Covid, né? Até a gente estava brincando, você sabe que é uma doença idiopática, né? A gente fala muito isso na medicina, quando assim, alguma doença que eu não sei a etiologia, não sei a origem, a gente fala é algo idiopático. E a gente brincou, as doenças idiopáticas deixaram de existir, porque todo mundo acha que ou está relacionado à Covid, qualquer coisa que você tiver, tô com não sei o que no tornozelo, deve ser pós-Covid, ou relacionado à vacina. Como todo mundo ou teve a doença ou teve a vacina, então a gente praticamente não tem mais essa condição. Mas assim, eu acho que essa dose de reforço, voltando à dose de reforço, nós temos que realmente mudar esse discurso e considerar uma pessoa minimamente vacinada se ela tiver as 2 doses primárias e pelo menos uma dose de reforço. Agora você falou sobre o pós-Covid e eu tinha mesmo essa pergunta para você. Eu queria entender se isso já está mapeado de alguma forma. Se a gente sabe o impacto da Covid longa ou pós-Covid, quanto tempo ele dura, o que ele está gerando para a gente de repercussão, né? Tanto em saúde física, saúde mental, o quanto a gente ainda vai descobrir sobre isso, né, doutora? A Covid longa, acho que ainda é o mais nebuloso de tudo, né? Porque você precisa primeiro entender a fisiopatologia, ou seja, o mecanismo de como aquilo acontece para você poder ter alguma ação de prevenção. Como é que eu vou prevenir algo que eu não sei como é que aquilo acontece? Então, cada vez mais tem
teorias imaginando que o SARS-CoV, por ser um vírus que causa uma doença sistêmica, você não tem um órgão. Fala, eu tive Covid no pulmão. Não, você tem Covid sistêmico, você tem dor muscular, você tem febre, você tem mal-estar, você tem fadiga, você pode ter desde um problema cardíaco, problema renal, quer dizer, é um vírus realmente sistêmico. Então, ele está muito relacionado à parte vascular. Então, ele pode causar inflamação de pequenos vasos, né, o que a gente chama de endotelite, que é o endotélio, é aquela camada interna de um vaso sanguíneo. Então, se você tem uma inflamação do endotélio e tem lá uma placa de ateroma que foi lá, que ficou com os anos, né, não controlou direito, sei lá, colesterol, triglicérides, etc. Aquela inflamação pode fazer com que essa placa tenha microtrombos, microcoágulos que vão impactar em pequenos locais. Então você pega, sei lá, um idoso que já tem uma senilidade, um envelhecimento do sistema nervoso. A hora que você tem pequenos trombos causando pequenas áreas de infarto, ou seja, você acaba tendo perda de cognição, perda de memória, ou seja, daí você começa a entender melhor... aquele brain fog, né? É isso, o brain fog. Então você começa a entender melhor o que pode acontecer. Então essa é uma das teorias, né? Tem outras várias teorias no sentido da Covid poder ser um gatilho, um trigger, para você desenvolver alguma doença autoimune. Porque é tanto a reação inflamatória que você passa a desenvolver anticorpos, né, autoanticorpos. Então são várias teorias para a Covid longa. E eu te diria que eu acho que talvez hoje o principal motivo para a gente de fato querer prevenir a Covid em qualquer um de nós, visto que, se você não está, estou falando mais do jovem agora, se você não é uma pessoa tão vulnerável para ter uma Covid mais grave, na minha opinião, e eu vejo no meu dia a dia, é para prevenção de Covid longa. Porque realmente muda a qualidade de vida, as pessoas se sentem não compreendidas. É horrível, a Covid é horrível, o pós-Covid, né? Não, e eu ouço relato de pacientes, principalmente mulheres, né, falando que, doutora, ninguém acredita em mim, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar, eu tô sempre cansada, eu não... E as pessoas acham que é moleza, que é preguiça, corpo mole, preguiça, e não é. Então a gente realmente tem que valorizar as queixas dos pacientes, porque isso é fato. Então eu acho que a Covid, além de todas as causas diretas que a gente acabou vendo, tem várias causas indiretas relacionadas à Covid que a gente tem muito que aprender ainda. E aí agora a gente entra então na questão da vacinação de crianças, né? Que também não teve uma grande adesão. E aí talvez um pouco... Eu queria te ouvir sobre isso, mas assim, tanto pela falta de informação, quanto da questão do medo, por acharem que as crianças não têm tanto risco assim, e talvez por não pensarem nessa questão da Covid longa, por exemplo, né? Por que você acha que a gente chegou nesse ponto e se é possível a gente ainda reverter esse cenário? Bom, reverter cenário sempre é possível, né? Basta você ter esclarecimento, uma boa comunicação, uma boa campanha e ter a vacina. Então, assim, que reverter, não é o que a gente tem ainda, né? Reverter, nós temos plenas condições de fazer e eu acho que é para isso que nós estamos aqui, querendo ver esse outro lado. Eu acho que pela primeira vez na história da imunização, eu vejo pais vacinados e crianças não vacinadas. Nunca tinha visto isso. Sempre ao contrário, né? Você vacina as crianças, você tem filha, você sabe disso, você vacina as crianças. Um monte de vacina. E talvez as suas, você não, que você é ligada a isso, mas muita gente talvez nem saiba que precisa tomar a vacina, sei lá, de tétano a cada 10 anos, o adulto, e vacinou seu filho com o esquema completo. Então é a primeira vez que a gente vê o contrário, os pais vacinados e as crianças não. E daí certamente tem a ver com alguns fatores, mas eu acho que o principal deles é a hesitação vacinal. Não que os pais sejam contra a vacinação, isso não faz parte do DNA do brasileiro. A gente sempre foi um país de alta adesão à vacinação e de confiança no programa de vacinação. Mas nós chegamos a um ponto com a pandemia de tanta divergência, de tanta politização. Acho que politizar a saúde é o pior caminho possível. É o pior caminho possível. E isso deixa as pessoas muito hesitantes. A palavra é, eu estou hesitante. Eu não sou contra nem a favor. Eu só não sei o que eu vou fazer.
Porque eu abro meu WhatsApp, ouço, leio e coisas absurdas de que você vai fazer uma experiência com o seu filho em vaciná-lo, uma vacina que não foi, que é de uso emergencial, uma vacina genética, você vai colocar no seu filho. Você fala, não quero isso. As fake news. Por outro lado, você fala, peraí, eu sempre vacinei meu filho, eu fui vacinado como criança, se eu hoje estou adulto sem paralisia infantil, é porque minha mãe me vacinou. Se hoje eu não sei o que é sarampo, é porque todo mundo foi vacinado e o sarampo diminuiu muito o número de casos. Se hoje eu te pergunto, você já viu algum caso de difteria? E você vai falar, olha, doutora, eu já li, mas não sei do que você está falando. Então isso é gravíssima. Não é que ela resolveu ir embora, é que nós vacinamos todo mundo. Então eu acho que os pais estão nesse conflito, no conflito de sim acreditar e confiar de que a história da vacinologia é inquestionável, só que, do outro lado, ele recebe um monte de fake news que ele fica indeciso na sua decisão. E daí eu acho que entra o papel do profissional da saúde, né? Eu por experiência de todos os profissionais, eu quando converso com um paciente meu, lógico, o paciente que é anti-vax, de verdade, Natália, eu vou confessar aqui, eu nem tento mudar a ideia, porque eu sei que não é uma questão, só que isso nós estamos falando na menor porcentagem dos pacientes. Em geral é só desinformação. Desinformação, ele não tem uma hesitação, ele está na dúvida, então ele quer ouvir de alguém que ele confie. Afinal, se fosse o seu filho, você vacinaria? É essa a pergunta que ele quer e eu tenho que responder para ele como se fosse meu filho mesmo. Mas às vezes os profissionais de saúde também estão hesitando. Você não sente isso, doutora? Eu sinto, infelizmente. Isso inclusive para indicar para as crianças, né? Então, Natália, mas daí acho que entra um outro assunto que daí realmente a gente tem que é o movimento antivacinas e praticamente 100% do movimento antivacinas tem a ver com pessoas que têm interesses econômicos em se beneficiar com a não imunização. E profissionais da saúde ditos médicos, né? Que a gente tem até dificuldade de chamá-los de médicos. Então, eu acho que a gente tem um grande problema em relação a isso. São pessoas mal intencionadas, são profissionais da saúde mal intencionados em divulgar e principalmente disseminar fake news, fazendo com que você coloque em xeque coisas que são, na minha opinião, hoje inquestionáveis. Só que nós, profissionais da saúde, a gente não aprendeu a conversar com o paciente sobre isso. A gente é tão seguro, a gente acredita tanto naquilo, que a gente não consegue se colocar no lado do paciente que está hesitante. Entender as dúvidas, pegar na mão, falar, bom, é assim, é assado. Ter paciência de ouvir, compreender que as dúvidas dele, lógico que tem motivo. Não é só falar, isso é uma bobagem. Não é isso que ele quer ouvir. Você tem que realmente tentar explicar para ele, mostrar. Nunca na história um número tão grande de pessoas no mundo inteiro foram vacinadas num tempo tão curto. São bilhões de doses de diferentes vacinas de Covid aplicadas no mundo inteiro em 2 anos. Ou seja, se tivesse toda essa questão genética, o chip, ou sei lá o que, a gente já teria visto, né, doutora? Certamente. E ninguém está querendo esconder absolutamente nada. Então, tudo que eu faço para um paciente meu, eu tenho que pensar que eu faria igual para minha mãe, para o meu filho, para qualquer pessoa. E é assim que a gente tem que trabalhar. Bom, eu acho que agora a gente falou bastante de Covid, né? Eu tenho esse desafio de, nesse tempo aqui, a gente cobrir vários temas. E um dos temas que você começou a falar um pouco agora, e que eu acho que é importante a gente entrar, é na questão da cobertura vacinal. Essa é uma das grandes prioridades, né, do novo governo, já foi colocado ali como o tópico principal dessa retomada da cobertura, porque a gente sabe que teve uma queda. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão, assim. Primeiro, quais os motivos que você acha que a gente chegou nesse ponto? O que a gente precisa fazer para reverter? E aí, mais do que isso, doutora, eu uma vez entrevistei uma sanitarista e ela me disse que para construir uma política, por exemplo, como essa de vacinas, você demora muito tempo.
né? Muito investimento, muito tempo. Para destruir é muito rápido. E para retomar pode demorar. Então eu queria um pouco da tua análise, assim. Se pode ser que a gente demore um pouco para retomar. Não, certamente eu acho que e para esse novo governo, até a sociedade, eu sou da Sociedade Brasileira de Infectologia, e as sociedades se juntaram com CONAS, CONASEM, juntou-se um grupo grande e fizemos um documento das prioridades para os 100 primeiros dias de governo, e com o cuidado de não colocar nada que seja com custo, porque a gente sabe que não vai ser fácil o início do governo do ponto de vista de recursos. Então nós fizemos sugestões, já foi entregue lá para o novo governo, sugestões baseadas em fatos que a gente nem acha tão complicado você mexer, né? Resgatar a confiança no Programa Nacional de Imunizações, dar para o Programa Nacional de Imunizações o poder que ele precisa, que ele absolutamente perdeu o poder nos últimos 3 anos, foi tirado o poder. Se eu perguntar hoje quem coordena o Programa Nacional, capaz de muita gente nem saber, né? Então tem várias coisas aí que de estrutura em termos de vacinação, que a gente acabou perdendo nesses 3 anos. Então, existe esse documento, foi entregue, lógico, a gente não sabe o que vai ser feito, mas como eu te falei, com este cuidado de saber que nós não temos recursos, pelo menos não podemos contar muito com recursos financeiros nesse início. Então, assim, só de você, na estrutura do Programa Nacional, colocar coordenação forte e que tenha liberdade para poder realmente, né, agir como um programa nacional. 2, resgatar o CETAI, é o Comitê Técnico Assessor. Então é um grupo de técnicos, de profissionais da saúde, técnicos em vários aspectos, que assessora o Ministério da Saúde e o Programa Nacional do ponto de vista de quais serão os próximos passos, como agir dentro de um programa nacional, no sentido de, por exemplo, vacina bivalente é para todo mundo? Não, a nossa ideia não. Uma vacina bivalente, neste momento, grupos prioritários. Tá. Quem são os grupos prioritários? Mais que 60, gestante e puérper, que a gente sabe que é um grupo que tem mais risco de ter doença grave, profissional da saúde, imunocomprometido, comorbidades, indígena, ribeirinhos e quilombolas, que têm dificuldade de acesso à saúde, e assim vai. Então isso são coisas técnicas que a gente sugere e sempre fizemos isso, né? Então o CETAI, esse comitê, sempre foi muito forte. E nos últimos 3 anos ele foi praticamente destituído. Então, assim, você retomar o valor do CETAI é algo que não precisa de recurso nenhum, porque todo mundo que é envolvido nisso faz vestindo a camisa. A gente faz porque a gente sabe que é importante uma opinião técnica, lógico, conhecendo, né, a realidade brasileira do ponto de vista econômico, etc., mas é muito importante. Então, o outro ponto que eu acho fundamental é a comunicação. Eu acho que o grande problema dessa hesitação vacinal foi a forma que a gente ou comunicou, ou pior ainda, comunicou errado. Ou não comunicou, né? Ou não comunicou. Eu acho que não comunicar talvez seja melhor do que comunicar errado. Sim. Quando você fala, não leve o seu filho para vacinar, fica quieto. Melhor não falar nada. Certo? Sim. Então, eu acho que nós tivemos um grave problema de comunicação e isso não é fácil em tempos digitais. Se eu quero me comunicar com o pai, hoje, jovem, não adianta eu me comunicar, sei lá, talvez na televisão. Não é o meio. Eu tenho que me comunicar em mídias digitais, de uma forma que ele entenda, sem ser também algo muito básico, muito que a gente falou, olha, os influencers são importantes. Claro que são. Só que a hora que ele tiver uma pergunta de volta, ele não vai saber responder. Então a gente precisa de uma resposta técnica. As pessoas querem saber do ponto de vista técnico, não querem só saber, vamos vacinar porque é bacana. Não, eu quero saber por quê, quais são os riscos. Então eu preciso ter esse embasamento. Então acho que a gente precisa melhorar muito a comunicação. E julgo, Natália, que isso não seja tão complicado. E mais um passo também que a gente está pedindo muito e reforçando muito,
assim como você tem no teu eSUS hoje, o Conect SUS, você tem lá na hora a tua carteirinha da Covid. Quantas doses você tomou, qual vacina foi, qual a data foi, concorda? Sim, sim. Você tem isso para as outras vacinas? Não, fica tudo perdido. Se eu te perguntar, quando foi a última vez que você tomou vacina de tétano? Eu provavelmente foi antes da viagem ali para a Amazônia. Não, eu acho que foi na gestação da Helena. É verdade, foi a foi na gestação da Helena, tá certo? Sim, sim. Então, verdade. mas eu tô te lembrando, Exato, porque eu não se sei. você falasse, olha, eu vou dar uma olhada aqui. Então, se você tem uma coisa fácil do ponto de vista digital hoje, você sabe, e assim, onde você estiver no país, você está em outro estado, você está lá com a sua carteirinha de vacinação e você tem condição de saber o que está faltando, o que não está faltando. A informação é muito mais fácil. Sim. As pessoas pedem essa informação, então esse é uma segunda coisa. E uma terceira coisa que eu pessoalmente sou muito a favor, e o município de São Paulo tem essa experiência, e a gente queria levar para outros locais, é a história de que na matrícula escolar, e não só de escola pública, de qualquer escola, não que seja obrigatório você ter a carteirinha de vacinação. Ninguém vai deixar de educar uma criança, de matricular uma criança na escola por causa disso. Mas é uma forma de você, o pai, se você fala, pai, você precisa trazer uma declaração de atualização de vacinação. Ele é obrigado a ir ou no posto ou no médico dele para ver o que está em dia e o que está faltando. Só dele ter essa informação, você já dá um salto para poder melhorar essa cobertura vacinal. Então, eu acho que tem coisas, sei lá, você vai fazer um intercâmbio para estudar numa universidade dos Estados Unidos. Você não entra se você não tiver o documento preenchido que você está vacinado. Então, eu não chegaria nesse ponto de, olha, se não está vacinado, não pode estudar. Não é isso que eu estou falando. Né? Para mim, a prioridade é a educação, sem dúvida. Mas nós temos que colocar o MEC nisso. Nós temos que colocar o Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde, no sentido de reforçar a importância, não a importância, mas entender o que está faltando, o que não está e orientar esses pais. Perfeito, doutora. Eu estava aqui lembrando que uma vez você me fez essa provocação da carteirinha de vacinação e eu mandei uma mensagem para minha mãe. Mãe, você tem minha carteirinha de quando eu era um bebê? E ela me mandou uma foto da carteirinha toda amarelada. Bonitinha. Então, assim, eu tenho ali de quando eu era bebê, eu vi que tinha coisa que faltava. Então, é isso, assim, a gente olhar esse todo faz sentido, né? Até pra gente mostrar pro nosso médico, ele fala assim, olha, tá faltando isso aqui. Porque também não é fácil a gente lembrar de todas as vacinas que a gente precisa tomar, né, doutora? Não, sem dúvida. E tem mais um detalhe, Natália, que se você, dependendo da carteirinha que você pega, o próprio profissional da saúde não consegue interpretar aquilo. O nosso desenho hoje de carteirinha de vacina é complicado, porque você coloca lá siglas e não necessariamente são siglas. Eu vou te falar, tem uma vacina, por exemplo, você pode ter 5 siglas diferentes. Então não é fácil, realmente não é fácil, tá? E então eu acho assim, acho que se você tiver uma coisa mais digitalizada, eu acho que melhora muito. E agora tocando um pouco no ponto da comunicação, que você trouxe uma questão muito importante, né? Assim, de ter, claro, obviamente, campanhas mais direcionadas, inclusive direcionadas para o público-alvo, né? Não só pensando na televisão, claro que valorizando sim o Zé Gotinha, que a gente adora. Lógico. Né? Eu acho que tudo isso faz sentido, mas essa coisa que você trouxe ali dos influenciadores, né? De que às vezes usar os influenciadores pode fazer sentido, mas hoje a população está um pouco mais crítica ou está mais demandante, né? Não é só assim, toma vacina. Exatamente. Por que você tem que tomar vacina? Que dúvidas eu tenho? Quais efeitos eu posso ter? Por quanto tempo eles duram? E precisa ter essas respostas, né? Não, e se você não tiver essa resposta, assim, eu acho muito bom ter os influenciadores juntos, e principalmente com os adolescentes. Acho que a comunicação é muito mais fácil. Mas não é só isso. Isso não é a estratégia. A estratégia, porque daí vem qualquer dúvida, qualquer pergunta, pronto, eu já não sei mais ir para frente, entendeu? Então, eu acho que essa pandemia fez com que as pessoas entendessem muito mais como é feita uma vacina, as fases do estudo de uma vacina. Hoje a gente fala fase 1, 2, 3, a pessoa fala, já sei. E isso é maravilhoso. Sim. E eu acho que é necessário. Eu acho que quanto mais a população estiver junto, engajada em tentar entender isso, para ter formar a sua opinião,
Ninguém está querendo impor nada. É uma questão de você explicar de uma forma que a própria pessoa forme a sua opinião no sentido de ser favorável ou não. Se ela resolveu falar, ó, entendi tudo, e todo mundo me explicou, mas não quero. Eu vou respeitar. O que eu não sou contra é essa coisa de você engolir uma mensagem do WhatsApp do grupo da família sem checar nada. Nem a origem, nem a motivação, nada. Daí não dá. Vamos falar um pouquinho sobre fake news, então. Eu costumo dizer que fake news é, sim, um problema de saúde pública. Porque, às vezes, as pessoas já acham que é inofensivo, né? Eu recebi no WhatsApp, então eu passei pra frente. É engraçado essa fake news, ou é bizarra. E aí, segue assim, sem entender que, de fato, isso impacta o comportamento, né, doutora? Então, a grande questão é, o que a gente tem que fazer, eu que trabalho com comunicação e os profissionais de saúde, para diminuir esse impacto das fake news? E, na verdade, eu queria entender um pouco a tua percepção de o quanto as fake news estão criando esse cenário que a gente hoje tem em relação à hesitação vacinal que você já trouxe aqui. Eu acho que hoje, no mundo digitalizado e de redes sociais, eu acho que é um cenário bem preocupante. E eu acho que a gente subestimou o poder dessas fake news que são veiculadas pelas redes sociais. A gente subestimou isso. E a gente sempre acha, imagina, ninguém vai acreditar nisso, não sei o quê, não vou perder tempo em responder, Não é isso, eles são muito mais organizados. A gente fala que tem 3 fases, né, a fake news. O primeiro é o mal intencionado, que ele joga uma mensagem falsa no meio de verdades. Então você lê e você fala, mas isso está certo. No meio de uma verdade tem um monte de absurdo. Só que como tem alguma verdade no meio, você se identifica e fala, opa, não, mas tem um negócio aqui que está certo. Se isso está certo, será que o resto também não está certo? Então, esse é o mal intencionado que tem algum 100%, viu? Tem algum interesse por trás de estar lançando essa fake news. 2 é o fofoqueiro, né, entre aspas, que é quem vai disseminar aquilo. Não que ele acredite, ele não está mal intencionado, mas ele viu e falou, nossa, eu preciso mandar. Daí o cara vai lá e dissemina. Certo? E o terceiro é o pessoal fala que é o idiota. Eu não acho que é o idiota, é o inocente, que acredita naquilo. Então você tem alguém que cria, alguém que espalha e alguém que infelizmente acredita naquilo. Então, para você tirar esse ciclo, é bastante complicado, viu, Natália? Eu acho que você talvez sabe melhor do que eu, como comunicadora, jornalista, que não é fácil. E nós, médicos, a gente não sabe fazer isso. O que a gente sabe é tentar esclarecer, tentar falar, mas a quantidade de vídeos que eu recebo de amigos, de primas, de não sei o que, viu isso? É verdade? Eu falo, gente, como é que alguém pode compartilhar comigo alguma coisa perguntando se aquilo é verdade? Sim. E são coisas que, dependendo, inclusive, de quem eu nem ouço, porque eu já conheço o profissional, já sei que ele está envolvido em ozonioterapia, em drogas sei lá, drogas, cloroquina. Sim. Você sabe que ele está envolvido... Tem gente que vende vitamina, né, doutora? Vitamina D. Ele está envolvido em coisas, tem interesses outros para que aquilo seja disseminado. Sim, e aí tem toda a questão de o que fazer quando você recebe essa informação, né? Porque, no fim das contas, quem compartilha, no fundo, tá querendo acreditar naquilo, né? No fundo tá assim, mas isso daqui faz sentido, não faz? E a gente viu muito isso acontecendo durante a Covid. O que eu costumo dizer é que, às vezes, por mais bizarro que pareça, a gente tem que ter a paciência, né? De olhar, falar, bom, isso aqui não faz sentido por causa disso, e ir desmentindo. Mas é aquilo que você falou um pouco mais lá para trás. Quando a gente está falando com quem é anti-vacina, aí realmente o trabalho é mais difícil, né, doutora? Não, e o Ministério da Saúde, no governo anterior, tinha uma coisa que era o fato fake, né? Que era do Ministério da Saúde. Então, quando você tinha lá, sei lá, alguma dúvida sobre ou um produto, eu lembro, na época era chá, não sei da quê, que nem o Tamiflu para gripe, essas coisas. Você entrava no site do Ministério e estava lá, fato ou fake,
e a explicação do porquê isso era fato ou fake. Então, talvez resgatar esse tipo de coisa onde você possa, se você realmente está querendo ajudar e querendo esclarecer, a hora que você recebe, você tenta entrar em algum local que seja fácil, porque dá até para você desmentir, mas dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Então você tem que, de uma forma fácil, entrar lá no órgão oficial, Ministério da Saúde, e ver lá, não, isso é fato, isso é fake, e já coloca no grupo da família e fala, gente, recebi isso, mas já chequei, isso é fake. O que eu desmenti de fake news ao longo da pandemia, doutora? Agora vamos para um outro tópico, né? A gente já falou aqui de Covid, já falou da importância da cobertura vacinal, fake news, que também está tudo interligado, né? De toda essa trilha que a gente trouxe. Mas agora eu queria falar contigo sobre um outro desafio que a gente deve encarar em 2023, que é a dengue. A gente teve resultados recentes de uma vacina para dengue e recentemente também saiu um dado do Ministério da Saúde mostrando que o Brasil registrou 978 mortes em 2022, o maior desde 2015, ou seja, é bastante gente, né? Por que isso está acontecendo, isso em 2022, e o que a gente pode esperar para 2023? Então, Natália, a dengue é uma arbovirose urbana. Para mim, é a mais preocupante arbovirose que a gente tem no globo. Você pega um mapa do mundo e vê toda a faixa dos trópicos, saindo aqui da América do Sul, passando pela África, indo lá no sul da Ásia, é tudo região que tem o vetor, que é o Aedes aegypti, entre outros, mas o principal é o Aedes aegypti. Então, a hora que você tem o vetor totalmente sem controle, né? Porque o vetor eu chamo de super fêmea, né? Eu tiro o chapéu para a fêmea do Aedes aegypti, porque é um mosquito que vive 35, 40 dias, né? Vida curta. É isso que vive e coloca 1.500 ovos. Nossa. Então, assim, ela é fantástica. E por que ela precisa do nosso sangue? Ela não quer transmitir doença. Ela precisa do sangue para colocar os ovos. É instinto materno. Só que se ela picar alguém que está com o vírus na corrente sanguínea, ela se infecta. E uma vez que a fêmea do Aedes aegypti está infectada, toda vez que ela picar alguém, ela vai ser a transmissora do vírus. Então, assim, lógico, de um lado a gente quer controlar o vetor, mas não é uma coisa fácil. Um ovo do ressecado, a fêmea colocou os ovos. Se o ovo ficar num lugar seco, ele consegue sobreviver mais que um ano. Até ter um pouquinho de água para virar em 7, 10 dias, vira um novo mosquito. Então eu estou dando esses números só para a gente entender que é muito complicado você fazer o controle do Aedes aegypti. Né? Você sabe o que é Aedes aegypti? Acho que eu já te falei alguma vez. Me conta de novo. Odioso do Egito. É o nome do... Não sabia. Odioso do Egito. Era odioso. Não é à toa que o Aedes aegypti tem esse nome, tá? Então, assim, você vê que em 2022 nós temos... Foi o ano mais fatal de dengue no Brasil. Nós estamos chegando a quase 1.000 mortos. A gente deve fechar o ano, porque tem vários ainda em investigação. A gente deve fechar com 1.000 mortes no Brasil decorrente da dengue, que é uma doença que você fala, eu tô com dengue, me trata. Eu falo, Natália, me desculpa, mas não existe um tratamento específico. Então a dengue, e assim, mas eu sou jovem, então não vai acontecer nada. Não sei. A gente não sabe como prever quem vai ter dengue hemorrágica ou não, quem vai ter as complicações da doença ou não. Ou seja, você é picado e espera. Você precisa ter picado por uma fêmea infectada. Tá. Então, se alguém me falar, fui picado, vou ter dengue. Não, calma, não sei, tá? E outra, muita gente tem dengue assintomática. O número de pessoas com o vírus na corrente sanguínea sem sintomas é muito grande. Por isso que eu te falo, a chance da fêmea estar infectada quando você tem alguns casos de dengue é bem grande, tá? Então, assim, você não sabe como vai ser a evolução da doença. Pode ser uma evolução, é uma doença chata, não sei, você já teve dengue? Não. Doença muito chata, que eu saiba dor não, no e eu corpo. acho que eu saberia, né?
Não necessariamente. Acabei de falar que tem muita forma assintomática da dengue. Não, tá? mas eu saberia se eu tivesse os sintomas Não, característicos. se você tivesse dengue sintomática, você saberia. Tá. Quer dizer, é a doença de quebra-ossos que falavam ou não? Não, o quebra-osso é mais da malária, essas coisas, mas é uma doença que dá muita dor no corpo, muita dor, é mialgia, dor muscular mesmo, e dor atrás dos olhos, dor na barriga, febre, né, a febre é bem característica na dengue, então esse quadro é chato, mas ele não é grave, ele vai durar aí seus 3, 5 dias, daí você começa a ter a defervescência, a queda da febre, certo? E aí começa o perigo, porque você acha que a coisa já passou e a doença ela é bifásica. Então você tem essa fase inicial e uma porcentagem da população vai ter de novo essa fase, essa segunda fase, que é a fase onde a gente fala que tem aqueles sinais de alerta. Então, se você lá pelo 5º dia, você me procurou e falou, doutor, eu estou com dengue, eu falo, tudo bem, repouso, hidratação, não tenho como te dar um antiviral, mas assim, importante, Natália, se você, no dia que a febre começa a cair, que você acha que a coisa está resolvida, você começa a ter, levanta-te da tontura, escova o dente, tem algum sangramento, dor abdominal, muito vômito, palidez cutânea, no idoso, confusão mental, ou seja, sinais de alerta, volta para o hospital. Porque isso pode se transformar numa dengue hemorrágica e daí sim é uma doença. Os casos fatais, em geral, estão relacionados à dengue hemorrágica. Então, é uma doença que, infelizmente, a gente tem pouco o que fazer nesse momento e por isso que é muito bem-vindo as notícias de vacinas. Era isso que eu queria saber. O que a gente pode esperar em termos de vacina? Eu diria para você que a única forma que a gente vai ter de controlar a dengue, na minha opinião, é através de vacinação. Só que são as vacinas, existem, no Brasil tem uma vacina licenciada, que eu já te diria que foi uma vacina muito problemática, tá? Então, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. E tem mais uma vacina que provavelmente vai ser licenciada em breve, ela já está em outros países, né? A EMA, lá, a agência da Europa acabou, agora em dezembro, acabou de licenciar essa vacina. Na Europa, lógico, não tem dengue como aqui, mas tem muito viajante. Então, o cara que vai viajar para um local onde tem dengue, ele toma a vacina. E foi anunciado ontem, eu não vi o estudo ainda, então é bom falar assim, deixar claro que eu não conheço o estudo, mas foi anunciado pelo Instituto Butantan que a vacina nossa, né, a vacina do Butantan, em parceria com a MSD e NIH, né, dos Estados Unidos, é uma vacina que eles falaram em termos de 80% de evitar a doença. Que é mais ou menos semelhante às outras vacinas que antecedem, que tem também mais ou menos 80% de proteção contra a doença. E para proteção de hospitalização e morte, nós estamos falando em 90%, 95%. Então a notícia é ótima. É um dado incrível. É incrível. A minha pergunta que eu ia fazer agora é a questão dos subtipos, porque eu sei que tem os subtipos da dengue e eu queria entender se essa vacina protege para os subtipos. Então, você toma a vacina e se sente mais seguro, 100%? Então, a dengue, quantas vezes a gente pode ter dengue na vida? Que a gente sempre fala, 4. Porque são 4 vírus da dengue. Então, quando eu estou falando de vacina, eu não estou falando de uma vacina, eu estou falando de praticamente 4 vacinas em uma. Porque tem que ser para o dengue 1, precisa funcionar. Para o dengue 2, precisa funcionar. Dengue 3 e dengue 4. Certo? Então, qualquer vacina candidata para dengue, necessariamente tem que proteger contra os 4. Por quê? Porque a gente sabe que o segundo episódio de dengue, como eu posso ter 4 vezes, o segundo episódio da dengue costuma ser mais grave, com maior risco de ter dengue hemorrágico do que o primeiro episódio. Então, a gente fala em infecção primária, primeira vez, infecção secundária, que é a segunda vez que você tem dengue. Então, se eu não tiver uma vacina que me proteja para todos, é capaz de eu não estar tão protegida para as formas graves, caso eu tenha de novo, visto que eu moro num país tropical, eu tenha de novo dengue. Então, é muito importante essa sua pergunta e eu não conheço esse dado do Butantan porque não foi publicado ainda. O que eu queria saber, afinal, qual é a proteção para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. O que está hoje no Brasil, circulando no Brasil, é o dengue 1 e o dengue 2. E eu já sei, porque eu vi os dados ontem, que para o dengue 1 e dengue 2 a resposta foi boa. Isso é suficiente? Não.
porque nós já circulou dengue 3 um dia no Brasil e é capaz de ele voltar. Entenda o seguinte, Natália, quando você tem a grande circulação de um dos vírus da dengue, a população fica imune contra o dengue 1. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, ninguém vai ter dengue 1. Está todo mundo protegido. Vai ter que ter uma nova coorte de pessoas sem proteção. E isso demora uns anos. Então, a chance de circular dengue 3, dengue 4, algo que faz tempo que não circulou, acaba sendo maior. Então, é importante, eu sei que é um pouco específico, mas a hora que você vai analisar uma vacina para dengue, e por isso que nenhuma vacina da dengue tem menos que 10 anos de estudo. Não é fácil fazer uma vacina para dengue. Por isso que a notícia é muito boa. Se você tem vacinas, mais até de uma, que tenha uma capacidade de prevenção de doença de 80%, óbvio que não é igual para os 4 tipos. Por isso que a gente precisa ver o estudo para saber para cada tipo. Provavelmente não é igual para os 4 tipos. Certamente não é igual para os 4 tipos. E tem mais um detalhe também. Quem já teve dengue, ou seja, quem já tem anticorpos, em geral responde melhor à vacina do que quem nunca teve, que funcionaria como se fosse um reforço, vamos dizer assim. Então tem várias peculiaridades interessantes, mas dengue é uma doença que eu acho que a gente ainda tem... não vejo no horizonte algum tratamento específico, não vejo no horizonte isso, acho que é muito mais vacinação. E uma preocupação minha, pessoal, é em relação ao envelhecimento da população. Nossa população está envelhecendo, a gente sabe que a expectativa de vida para 2050, nós vamos ter, como é que era o número? Nós vamos ter 167 pessoas com mais de 60 anos para 100 pessoas com menos de 18 anos. Quer dizer, vai ter uma baita desproporção. Então, e o Brasil é uma população que está envelhecendo muito rápido, né? Sim. Então, a dengue no idoso passa batido muitas vezes. Por quê? Sintomatologia totalmente atípica. É muito diferente do que aquele quadro que eu te falei. E muitas vezes o idoso ele toma um anticoagulante porque ele tem uma doença cardíaca. Daí ele pega a dengue, que é uma doença que favorece a hemorragia, o desfecho é muito pior. Então, assim, eu tenho grande preocupação com a dengue olhando para o futuro. Porque eu acho que nós temos muita coisa ainda que não está tão claro. Mas é boa notícia que a gente tem vacinas, uma sendo desenvolvida, outra ali já aprovada na Europa. A gente está num norte melhor do que a gente estava no passado. Sem dúvida. Só falar que as vacinas, qualquer vacina da dengue hoje são vacinas de vírus vivo atenuado. Tá. Ou seja, imunocomprometido já está de fora. Lembra disso, né? Toda vacina de vírus vivo atenuado tem limitações. Para gestante, para imunocomprometido. Para idoso, esperamos que não, e os estudos estão mostrando que não, né? Assim como febre amarela, não é contraindicado. Pelo contrário, a gente criou um pouco essa ideia, mas não é contraindicado. Então, eu acredito que no idoso, sim, a gente possa usar. As vacinas estão sendo licenciadas de 9 até 60 anos. Então, não estamos pegando ainda as faixas nem das crianças menores, neste momento, e nem dos idosos. Mas são populações importantes. Então, assim, a vacina é um grande passo. Esses números são fantásticos, na minha opinião. Você previne 80% de doença. Esse ano foi 1,4 milhões de casos. Nós falamos em quase 1.000 mortes, mas o número de casos... Porque os casos de dengue é uma sobrecarga para o sistema público de saúde. Então, se você conseguir evitar a doença, é muito bem-vindo. E, doutora, eu queria tocar em mais um tópico de cenário para 2023, que na verdade você já trouxe e eu estava esperando para te perguntar, que é a questão de, a Covid talvez não seja a grande preocupação do ano que vem, agora a gente falou da dengue, mas você falou sobre outros vírus, né? Você falou de vírus da influenza, a gente teve, não muito forte aqui no Brasil, mas uma grande preocupação eles chamavam de triplodemia, Isso. Né? Eu tenho criança pequena indo para a escolinha toda hora doente. Isso. E aí eu queria entender se isso vai continuar acontecendo. Porque, assim, o que a gente ouviu é que, de fato, como a gente ficou muito tempo isolado, os vírus ficaram ali guardados e agora voltaram mais fortes. Eu sei que isso é um jeito muito leigo de explicar, mas eu queria te ouvir sobre esse cenário. Na realidade, a gente ficou isolado e a gente não foi exposto aos vírus. Os vírus não foram embora. É que nós não fomos expostos a eles porque a gente não foi para a escola, a gente usou máscara. Então, mesmo que tivesse vírus, a gente estava protegido. Então, nós não criamos anticorpos. Esse é o problema. Tá.
E nós não vacinamos também. Quer dizer, piorou a nossa cobertura vacinal, não fui atrás do anticorpo, não fui exposta pelo vírus, não ganhei anticorpo. Então, estou super exposta. Então, a hora que agora que eu estou sem máscara, voltando para a escola, ficando num ambiente com muito mais gente, né, eu vou ser exposta aos vírus de novo. Só que eu não tenho mais defesa. Então, isso fez com que as crianças, em especial, tiveram agora o mês de outubro, novembro, totalmente fora de época. Tinha criança com vírus sincicial respiratório, criança com influenza, criança com Covid, por isso que foi o Tripledemic, né? Que eram os 3 vírus co-circulando ao mesmo tempo. E isso, lógico, que o resultado disso é o pior, ainda mais no Brasil, que as crianças são as menos vacinadas, né? Que nós não falamos, mas eu sou totalmente a favor da vacinação de 6 meses até 2 anos. Eu nem perguntei, mas eu imaginei que sim. Lógico, né? Todas as crianças, não só quem tem comorbidades. Mas, voltando então ao cenário. Então, a história já mostrou para nós que os anos pós-pandêmicos existe uma certa bagunça na sazonalidade das doenças respiratórias, como a gente acabou de ver. Né? Parece que os vírus leram o capítulo do livro e falaram, outubro, agosto, outubro, novembro. Então, eu acho que para o ano que vem, nós precisamos fazer uma boa campanha de influenza. Né? As vacinas, a gente tem vacina disponível, produção nacional, está no calendário nacional de imunização gratuita, vacinas seguras, vírus inativado, né? Eu brinco, é morto esquartejado, quer dizer, não causa doença. Então, a vacina de influenza eu acho que é uma prioridade para 2023 e ser feita de uma forma precoce. Na região norte, o vírus circula janeiro, fevereiro. Eu sou totalmente a favor de, em algum momento, a gente fazer campanha de vacinação diferenciada no nosso país. Nós não estamos falando de novo do Uruguai. Nós estamos falando de um país continental, que ele tem diferente sazonalidade, não é igual. Eu não posso ter uma campanha nacional para influenza se o vírus circulou lá já. Eu chego, em teoria, sempre atrasada na região norte. E os números mostram isso. Né? Virou, mexeu, a gente vê surto de influenza, de gripe em Manaus, na região norte. Então, isso precisaríamos rever. 2, eu julgo que a vacinação infantil tem que acontecer em 2023 contra a Covid para todas as crianças brasileiras. Não estou falando de vacina atualizada, estou falando de imunização básica. As crianças precisam ter a vacinação da Covid. E são vacinas de RNA mensageiro, são as vacinas que tem, e os pais precisam acreditar de que isso vai fazer diferença na vida das crianças. E tem um cenário, Natália, que não é para 2023, mas a gente está bem animado. Por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é a principal causa de bronquiolite nas crianças, crianças futuras com asma. Esse vírus está muito relacionado a problemas não só a curto, mas a médio e longo prazo, como a asma, também tem um grande salto para ter vacinas. Então, nós estamos falando, eu vejo para 2023 e os próximos anos, um salto enorme em imunização. E vou aproveitar para falar uma coisa que não é da infectologia, mas foi a notícia recente e que eu acho fantástico e passou meio, não sei se você chegou a ver, que é a vacina contra o melanoma. Nossa, sim. Eu estava aqui te ouvindo e falando assim, eu queria perguntar tantas coisas para a doutora Rosane, e estava assim, não, será que eu tenho mais tempo? Foi incrível. Incrível essa notícia. Foi incrível. Né? Sim. Eu diria que é pela primeira vez, nós estamos falando de um câncer, é um câncer que tem um potencial fatal enorme, que pega a população jovem muitas vezes, passa despercebido, não é minha área, deixar claro aqui, mas você hoje, através de vacina de RNA mensageiro. Foi o legado da pandemia, né? Então, não adianta a gente falar, não, vacina genética. Não, o futuro é esse, gente. Eu diria que a tendência agora é toda a gente ter realmente vacina. E não só para doença infecciosa. Nós estamos falando agora em termos de oncologia, de fazer vacinas mais customizadas conforme o seu câncer. É fantástico. E então, a ciência está evoluindo muito rápido, né? Então, nós temos que, abrir, mostrar de uma forma muito transparente qual é o futuro, porque senão nós vamos ficar muito para trás em relação a tudo isso.
E falando ainda das perguntas que eu quero fazer e que eu ainda não fiz, eu acho que uma coisa que eu queria que você contasse aqui é da sua experiência com Doutores das Águas. Porque eu sei que é um projeto muito incrível, né? Eu já fui voluntária do Doutores das Águas por seu convite. E isso faz muita diferença, embora eu acho que ele seja muito pouco divulgado. Então, contar um pouco de o que acontece com a população ribeirinha, que tipo de acesso que essas pessoas têm à saúde e o quanto a gente precisa mudar esse olhar para lá. Então, o Doutores das Águas é um projeto que felizmente você conhece de perto. Que é lindo. E é um projeto que, assim, ele é pouco profissional, vamos dizer assim. Eu acho que é muita vontade, muito voluntariado, mas a gente não é tão profissional no sentido de captação de recursos, etc. Mas é um projeto lindo, porque você lida com uma população que eu acho que as pessoas não conhecem tanto. A gente fala de indígena, beleza, eu sei do que nós estamos falando. A gente fala de ribeirinho, você fala, ribeirinho é aquele que vive na beira do rio. Sim. Só que o ribeirinho, eles são pequenas comunidades, 100, 150 pessoas, que vivem muito isolados. Muito isolados. Eu lembro que uma criança uma vez me perguntou, você mora onde? Eu falei, moro longe, moro lá em São Paulo. Mas quanto tempo que é? Eu falei, são 4 horas e meia de avião. Ela, então é perto. Eu falei, como assim é perto? Eu falei, não, para ir para Manaus são 3 dias de barco. Então, a noção deles lá é que... E ela tinha razão. 4 horas e meia não é nada para um ribeirinho em termos de distância que eles têm que ir de barco. Então, eles sobrevivem da subsistência deles. Eles existem por causa da época das seringueiras e a extração da borracha. Ali que começa. Então, muitos deles têm origem no Nordeste. E eles vão para essa região, eles se adaptam, e a gente fala que os verdadeiros guardiões das florestas são os ribeirinhos, porque eles sabem conviver com a floresta e de preferência sem sacrificar a floresta. Então eles vivem da agricultura deles lá, mandioca, você viu lá, frutas, muita pesca, e a gente fica preocupado quando tem a extração lá de ouro, as minas de ouro, em termos de contaminação das águas, porque a água para eles é vida, né? Para eles não, para todo mundo, mas eles dependem daquela água. Então, se você tiver uma água onde tem muita extração perto lá de ouro, e você tem uma contaminação da água, por exemplo, com mercúrio, a gente acaba vendo na prática clínica, é muito comum as pessoas terem, você vê clinicamente intoxicação pelo mercúrio, que é aquela fadiga, dor no corpo e não sei o quê. Então, assim, o ribeirinho, voltando ao projeto, né, que eu acho que eu desviei um pouco, então é um projeto médico e odontológico, né? Que é um e também barco, né? É um barco hospital, ele foi construído para ser um hospital. Então não é um barco adaptado, ele foi construído para isso. Então tem um lado que é a parte de odontologia, um lado que é a parte médica. A gente atende toda a população, são 2.000 ribeirinhos, a gente adotou algumas comunidades, todo ano a gente volta para as mesmas comunidades e a cada ano a gente acaba ampliando e abraçando mais outras comunidades. E eles vêm com os barquinhos, eles sabem que nós vamos estar lá, e eles vêm com os barquinhos. Os únicos médicos que eles vêm no ano somos nós. Porque eles não têm esse acesso fácil, como você disse. Nenhum acesso. Então você vê que eles dependem, eu posso até falar, eles dependem da nossa visita. E Natália, eles se arrumam, é um dia de festa. Todo mundo arrumado, né? Etc. A gente leva remédios, leva medicamentos, leva orientação, vacinas. Eu estou num projeto de HPV, né? A região norte do Brasil é a região de maior incidência de morte por câncer do colo do útero, que está relacionado com o vírus HPV. Então a gente tem o projeto tanto de vacinação e a gente está agora em parceria com outros serviços para fazer a pesquisa da histologia mesmo, para ver câncer, lesões pré-câncer, etc., e poder fazer a orientação em termos de tratamento. Todo mundo acha lindo o projeto, mas em termos de recursos, nós estamos cada vez com mais dificuldade.
Porque como é muito longe, a gente só vai na época da cheia dos rios, porque a gente vai em lugares muito distantes. Então, se o rio não estiver cheio, a gente não consegue chegar lá. Então, os recursos para nós, e a gente entende que está cada vez mais complicado, mas a gente precisa fazer mais parcerias, o projeto é lindo, a gente conseguiria, se a gente fizesse 2 viagens por ano, a gente conseguiria atender 4.000 ribeirinhos, quer dizer, nós temos os voluntários, nós temos o barco, a gente tem condições de fazer isso, então a gente está querendo fazer parceria, inclusive, com empresas que exploram a Amazônia, né? Para ter algum legado social em cima disso. Então o projeto é lindo, eu sou para lá de apaixonada pelo projeto, e eu acho que quem está ouvindo a gente quiser até, não digo colaborar, mas se informar mais, tem o site, né? O Doutores das Águas. Eles têm Instagram também, tem, né, Instagram, doutora? Então a gente está realmente fazendo algumas parcerias e a gente brinca que qualquer doação, e uma das coisas que você viu lá, a gente leva óculos de grau, né? Aqueles óculos que a gente fala, óculos de farmácia. Imagina um ribeirinho que depende da pesca, se ele não consegue enxergar para colocar lá a isca, etc. Então a hora que você coloca, é a última etapa, né? A hora que ele prova os óculos e ele enxerga, só o sorriso que ele abre, a gente já fala, esse está certo para ele. Tá então é muito bacana. É muito um projeto legal. muito bonito. Eu fiz questão de te perguntar sobre ele, porque eu sei o quanto você é empenhada nele, o quanto ele transforma mesmo a vida das pessoas daquela região, que geralmente estão realmente desassistidas, né? Totalmente desassistidas. Muita lesão de pele, Natália, muita... É picada de formiga, bom, cobra para eles é quase que o dia a dia deles, né? Eles vão para a roça e matam uma cobra. E só para encerrar esse assunto e falar e voltar um pouco na história das vacinas, infelizmente foi relacionado vacinação com jacaré. Em um momento da nossa história recente. Isso né? impactou, você acha? Muito. Muito. Se tem um bicho que o ribeirinho tem medo, é o jacaré. É verdade. Eu me lembro muito disso. Ele não tem medo de cobra, ele não tem medo de os outros bichos. Agora, jacaré, tanto é que você não vê muita gente dentro do rio nadando. A gente ia nadar e eles falam, não nada. A gente tem, acho que, menos medo. Então, a hora que associaram a vacinação com a possível transformação em jacaré, o que aconteceu? As lideranças religiosas de algumas comunidades 100% sem vacina. Num local onde você não tem nada de acesso à saúde, você não tem um balão de oxigênio se eu precisar. Então foi um estrago. Esta fala que a gente acha, não, brincadeira, imagina. Alguém Parece bobo, né? Vocês não sabem o impacto que nós vimos, porque nós fomos no ano também de pandemia, com todos os cuidados, mas nós fomos, o impacto que teve. Então, assim, todas as autoridades de saúde, você como jornalista, eu como profissional, a gente tem muita responsabilidade no que a gente fala. Sim, não dá para minimizar, né, doutor? Não dá para minimizar. E, doutor, então, vamos já caminhar para o nosso final da conversa. Eu queria a tua reflexão sobre, primeiro, quais pautas você espera que a gente fique de olho em 2023, então meio que essa amarração mesmo, assim. Primeiro como sociedade, o que você espera do governo, o que você espera dos profissionais de saúde. Eu acho que essa é a amarração de para onde que a gente tem que olhar para a gente ter um cenário em 2023 que seja melhor do que a gente viu em 2022, em 2021, em 2020. Tem muita coisa que está acontecendo e tem muita preocupação, né, sobre o que vai acontecer, mas se a gente conversar de novo no final de 23, o que vai te deixar feliz? Olha, eu tenho sempre esperança, né? Sabe que eu sou otimista de carteirinha, eu acho que a gente tem que viver assim, a gente tem que ter, sempre saber que a gente pode melhorar e cada um tem o seu papel nisso daí. Então eu imagino em 2023, primeiro, quanto menos tiver interferência política em saúde, é a melhor coisa, não é interferência política, é a politização da saúde. Né? Política em saúde, claro que precisa ter, mas não a politização na saúde. Então, só de imaginar que eu espero que a gente não tenha isso para 2023, a gente já dá um passo no sentido de resgatar o protagonismo do Programa Nacional de Imunizações. Ele sempre foi o protagonista, havia sempre uma coisa de cima para baixo no sentido de um Brasil. E não assim,
esse local vai fazer desse jeito, o outro faz do outro, o outro faz do... E a gente perdeu totalmente o pé de como estava a saúde do ponto de vista de imunização no nosso país. Não só de imunização, de medicamentos, de tudo que envolveu a pandemia. Então, eu acho que se a gente voltar a ter o protagonismo de verdade do Ministério da Saúde e do seu Programa Nacional de Imunizações, eu já vou acabar 2023 muito mais feliz do que foi esse ano. Então, vendo com essa visão, a gente pode voltar e resgatar muito desses princípios todos que a gente acabou de conversar nesse período. Outro lado que eu acho que é fundamental, e o Brasil tem excelentes profissionais para isso, o Brasil é um país riquíssimo de boas cabeças, de bons profissionais, é a parte da vigilância genômica. Isso não dá mais para a gente conversar sem saber realmente o que está... É aquilo que eu te falei, eu não posso mais ser pego de surpresa em 2023. Se eu for pego de surpresa, é incompetência. Então, eu acho que isso é muito importante também. E isso é algo que às vezes você não vê. Isso não dá voto, isso não é uma coisa assim de... Se eu falar para o Ribeirinho sobre isso, o que eu tenho a ver com isso? É uma coisa mais de bastidor, né? Totalmente de bastidor. E é fundamental para você não ter exatamente as consequências, né? Eu acho que o Brasil é um país que a gente sempre é o bombeiro, né? Estou sempre apagando o fogo. Não, eu tenho que prevenir o fogo. Então, eu acho que esta visão, se a gente consegue, com os profissionais que nós temos, porque muitos acabam saindo do nosso país, né? Mas tem muita gente boa que consegue fazer e resgatar toda essa... Então, eu acho que isso também é bastante importante. Eu acho que é um ano talvez problemático nessa possibilidade de ter novos patógenos, né? Eles estão cada vez mais perto. Influenza, vou insistir, influenza é um dos que me preocupa bastante. A gente vê muito, né? Quanto mais a gente invade, tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Quanto mais a gente destrói o meio ambiente, não é por acaso que a gente tem mais dengue, mais febre amarela, mais novos germes. Não, é consequência. Então, uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Então, é urgente, sem dúvida, toda a política em termos de sustentabilidade, de meio ambiente, é urgente isso. Porque senão a gente vai continuar tendo as enchentes, os rios, e isso traz o quê? Doença infecciosa. Não está desconectado, né? Nada, não está nada desconectado, está intimamente relacionado uma coisa com a outra. Então, eu acho que esse tipo de ações, eles são fundamentais. De novo, não é algo que você tenha o resultado rápido, mas tem que ser feito com responsabilidade para a gente, para a Helena, né, a médio e longo prazo, ver o resultado que a gente está fazendo. Doutora, eu queria agradecer demais. Para mim foi assim uma grande honra ter você aqui. Você me acompanha minha carreira já há muito tempo. Se deixasse, eu ficaria aqui fazendo mais várias perguntas, mas eu acho que foi incrível, assim. A gente cobriu muitos dos temas e vamos com esse olhar para 2023. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que quem está ouvindo a gente, eu sempre tenho que passar uma mensagem realmente de esperança, gente. Eu acho que a gente... cada um fazendo o seu papel, a gente só pode ter... O país é fantástico, o povo é fantástico. Vamos lá, vamos botar isso na prática. Vamos lá, obrigada, doutora. Imagina. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se vocês não assinam o canal ainda, é só assinar, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar todos os conteúdos que a gente tem produzido por aqui no canal. Muito obrigada e até mais.